A cana-de-açúcar é uma planta cultivada em muitos países tropicais e subtropicais pelo seu caule rico em açúcar. É utilizada principalmente para a produção de açúcar, etanol e outros produtos derivados do açúcar, como açúcar mascavo e melaço. Também é utilizada como fonte de energia na produção de biocombustíveis e como matéria-prima em outros setores industriais, como a indústria alimentícia e farmacêutica. Além disso, é uma importante fonte de alimento para animais e pode ser utilizada para a produção de ração animal. A cana-de-açúcar é muito importante para a economia brasileira, pois é uma das principais fontes de açúcar e etanol do país. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de açúcar, e a cana-de-açúcar é a principal matéria-prima para a produção desse produto. Além disso, o Brasil é também um dos principais produtores de etanol no mundo, e a cana-de-açúcar é a principal fonte de matéria-prima para a produção desse biocombustível. O cultivo da cana-de-açúcar gera empregos diretos e indiretos em toda a cadeia produtiva, desde o plantio até a comercialização dos produtos derivados. Ele também contribui para o desenvolvimento regional, especialmente em áreas onde é a principal atividade econômica. Por esses motivos, a cana-de-açúcar é considerada uma importante fonte de riqueza e desenvolvimento para o Brasil. O processo de cultivo de cana-de-açúcar é composto por diversas etapas, desde a preparação do solo até a colheita. Aqui estão algumas das principais etapas envolvidas. Preparação do solo. O solo é preparado para receber a cana-de-açúcar através de processos como gradagem, aração e adubação. Isso ajuda a garantir que a planta tenha condições ideais para crescer. Semeadura. A cana-de-açúcar é plantada utilizando sementes ou mudas, dependendo do tipo de cultivo escolhido. Cuidados com a plantação. Durante o crescimento da cana-de-açúcar, é preciso realizar ações como rega, controle de pragas e doenças, e poda para garantir que a planta cresça de forma saudável e produtiva. Colheita. Quando a cana-de-açúcar está madura, é realizada a colheita, que pode ser manual ou mecanizada. A cana é cortada e transportada para ser processada em usinas de açúcar e etanol. Processamento. A cana-de-açúcar é processada em usinas para extrair o açúcar e o caldo, que é utilizado para produzir etanol. Também são produzidos outros produtos derivados do açúcar, como açúcar mascavo e melaço. Esse é um resumo geral do processo de cultivo de cana-de-açúcar. É importante lembrar que o processo pode variar dependendo da região e do tipo de cultivo utilizado. As tecnologias utilizadas no processo de cultivo de cana-de-açúcar variam dependendo do tipo de cultivo e da região onde é realizado. No entanto, algumas tecnologias comuns incluem máquinas agrícolas. São utilizadas em várias etapas do processo de cultivo, como preparação do solo, plantio, colheita e processamento. Essas máquinas ajudam a aumentar a produtividade e a eficiência do cultivo. Sistemas de irrigação. São utilizados para garantir que a plantação tenha a quantidade adequada de água durante todo o ciclo de cultivo. Isso pode incluir sistemas de irrigação por aspersão, gotejamento ou outros métodos. Sistemas de controle de pragas e doenças. São utilizados para prevenir ou controlar pragas e doenças que podem afetar a plantação de cana-de-açúcar. Isso pode incluir o uso de inseticidas, fungicidas e outros produtos químicos, bem como técnicas de manejo integrado de pragas. Sistemas de monitoramento são utilizados para monitorar diversos aspectos do cultivo, como o nível de umidade do solo, a qualidade da água utilizada na irrigação e as condições climáticas. Isso ajuda a garantir que o cultivo ocorra de forma otimizada e sustentável. Essas são algumas das tecnologias utilizadas no cultivo de cana-de-açúcar. É importante lembrar que a tecnologia está em constante evolução, e novas tecnologias podem ser desenvolvidas e utilizadas no futuro. Essa cultura enfrenta vários desafios, incluindo a mudança do clima e a necessidade de produção sustentável. A mudança do clima tem causado alterações nas condições meteorológicas que podem afetar negativamente o crescimento e a produção de cana-de-açúcar. Isso inclui aumento da temperatura média, variações na disponibilidade de água e aumento da frequência e intensidade de eventos meteorológicos extremos, como tempestades e secas.
Outro desafio importante é a necessidade de produção sustentável de cana-de-açúcar. Isso envolve o uso de práticas agrícolas que minimizem o impacto ambiental e social da produção, como o manejo adequado do solo e da água, a preservação da biodiversidade e a garantia de condições justas e seguras para os trabalhadores. Para enfrentar esses desafios, algumas tendências estão emergindo no setor de cana-de-açúcar. Uma delas é o aumento da adoção de tecnologias e práticas de produção sustentável, como o uso de sistemas de irrigação eficientes e a implementação de técnicas de cultivo que reduzam o uso de insumos químicos. Outra tendência é o aumento da diversificação da produção de cana-de-açúcar, com o crescimento do uso da cana-de-açúcar como matéria-prima para a produção de biocombustíveis, além da produção tradicional de açúcar. Essas tendências e desafios são importantes de serem discutidos e abordados, pois o setor de cana-de-açúcar é crucial para a economia de muitos países e sua produção sustentável é essencial para garantir a sustentabilidade a longo prazo. Além do que, o combustível produzido com cana-de-açúcar pode ser uma opção mais econômica e ambientalmente amigável em comparação com outros combustíveis fósseis. A cana-de-açúcar é uma planta que cresce rapidamente e pode ser cultivada em uma ampla variedade de condições climáticas, o que significa que ele pode ser produzido em larga escala em várias regiões do mundo. Além disso, a produção de combustível a partir de cana-de-açúcar pode gerar empregos e impulsionar a economia local. Quando queimado, esse combustível também emite menos gases de efeito estufa do que os combustíveis fósseis, o que pode contribuir para a redução da mudança climática. Produzir biocombustível através da cana-de-açúcar é produzir um combustível limpo e renovável que possa ser usado como substituto dos combustíveis fósseis. A cana-de-açúcar é uma fonte de energia alternativa que pode ser cultivada de forma sustentável, e a produção de biocombustível a partir dela pode oferecer vantagens econômicas e ambientais. Além disso, a produção de biocombustível com cana-de-açúcar pode contribuir para a redução da dependência dos países em relação aos combustíveis fósseis importados. Gostou desse vídeo? Curta e compartilhe com seus amigos. Considere inscrever-se no nosso canal e toque no sininho para receber todas as notificações sobre os vídeos novos. Obrigada e até mais!